Olá pessoal, sou o pastor Jonathan. Estamos hoje aqui mais uma vez trazendo um outro vídeo da série Epístola aos Romanos. E hoje estamos no capítulo 9 dessa epístola apostólica. Vamos aprender um pouco sobre o que é que o apóstolo Paulo fala aqui de acordo com o judaísmo messiânico, dentro do capítulo 9 da epístola de Roma. Antes eu gostaria de pedir a você que está nos vendo no Twitter, no Facebook, no Instagram ou até mesmo aí no YouTube, que você possa comentar, curtir, compartilhar, certo? E para que o Evangelho possa ser entregue a todos, certo? Para que o Evangelho possa passar a todos. Graças a Deus nós já estamos agora no Instagram com o nome Emisadev, ok? Também estamos no Facebook com o nome Pregador da Última Hora e também estamos no Twitter com o mesmo nome, Pregador da Última Hora, certo? Estamos aqui agora no YouTube, no canal Evangelho Judaico Bíblico. Bem, mas deixando de papo furado, vamos aqui direto ao que realmente importa, as Escrituras Sagradas. Capítulo 9 da Epístola aos Romanos diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Veja a declaração do apóstolo Paulo, que ele declara nos versículos 2 e 3, que ele tem uma dor dentro de si pelo fato de os seus irmãos judeus não terem se convertido ao Mashiach de Israel. Quando ele diz os que são meus parentes segundo a carne, no versículo 4 ele vai especificar quem é que são esses parentes. Diz assim: que são israelitas, ou seja, esses parentes dele segundo a carne são israelitas. Aí ele vai falar dos quais é a adoção de filhos. O apóstolo Paulo declara aqui na Epístola aos Romanos capítulo 9 versículo 4 que Israel é o verdadeiro filho adotivo do Senhor, não a igreja. É pregado hoje que a igreja ela é filha por adoção. Só que não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Ele deixa bem claro que a adoção de filhos pertence a Israel. Aí ele vai falando no versículo 4, e a glória. Meus queridos, Paulo está deixando claro que Israel é o verdadeiro filho adotivo do Todo-Poderoso. De Israel é a glória. Que glória é essa? A glória que Deus entregou a Israel. E qual foi essa glória? De acordo com o Evangelho de Lucas, a glória ao qual Deus deu a Israel foi o nascimento de Yeshua. Lucas capítulo 2, versículos 29 em diante até o 32. Veja o que é que o evangelista Lucas ele vai declarar. Ele vai dizer uma coisa aqui bem interessante, que muitos visam negar aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam. Diz assim, do 29: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, para a glória do teu povo Israel. Meus queridos, quem é que está falando isso? É justamente o sacerdote Simeão.
Ora, após Simeão declarar essas coisas, ele deixa claro no versículo 32 que Jesus foi para que Israel fosse glorificado. O nascimento do Senhor Yeshua foi para que Israel fosse glorificado. Agora vamos aqui voltar para Romanos, capítulo 9, onde nós lemos, versículo 4. Paulo diz: dos quais é a adoção de filhos e a glória, e inclusive as alianças. As alianças, como assim? Veja que ele declara sobre as alianças, ou seja, tanto a antiga quanto a nova aliança são por direito de Israel. Israel é a detentora até mesmo da nova aliança. Essa aliança qual nós vivemos pertence exclusivamente aos judeus. Nós somos enxertados nela. Iremos falar isso mais à frente, no capítulo 11 da Epístola aos Romanos. Hoje o nosso estudo é sobre o capítulo 9. Aí ele vai falar sobre a lei, os cultos e as promessas. O que isso significa? Significa que Israel é detentora das leis, ou seja, daquilo que Deus entregou ao seu povo, da maneira de culto, liturgia de culto, e todas as promessas existentes na antiga aliança nos profetas são por direito legal de Israel. Ninguém vai conseguir tomar isso, porque o próprio Deus foi quem deu essas promessas ao seu povo. Ou seja, as pessoas querem tirar Israel das Escrituras, substituir Israel pela igreja. Essa é a chamada teologia da substituição. Isaías capítulo 41, versículo 10, quando Deus diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se levantarem contra ti. Aqueles que te detestarem se tornarão em nada. As pessoas vão e querem aplicar esse texto à igreja. Só que se você for ver o contexto, não está se referindo à igreja, mas à nação de Israel. Essa promessa de que todos aqueles que se levantassem contra ele seriam transformados em nada foi entregue a Israel, não à igreja. Em 1978, a nação de Israel passou por uma guerra, onde ela foi cercada por todas as nações. Por conta dessa promessa de Isaías 41, 10 e 11, Deus entregou o cerco que estava ao redor de Israel nas mãos de Israel, e Israel conseguiu despedaçar, aniquilar todos os seus inimigos. Israel estava cercada em uma plena guerra em 1978. E as pessoas querem tirar Israel das Escrituras e colocar a igreja. Isso é um grave erro bíblico, chamada teologia da substituição. Essa teologia é uma tremenda heresia, onde visa tirar a judaicidade das Escrituras Sagradas. A própria Bíblia, ela é um documento altamente judaico, não cristão. Então não adianta você querer interpretar um documento judaico com uma visão cristã. Vai ser no mínimo deturpação. Para que você possa aprender a interpretar corretamente a Constituição Federal Brasileira ou nacional de qualquer outro país, você precisa estudar as leis. Você precisa estudar direito, seja americano ou seja brasileiro, sul-americano. Então, você precisa fazer faculdade de direito para entender as leis do país. Uma pessoa que nunca estudou faculdade, querer debater com um advogado, ela vai se sair bem? Claro que não. Uma pessoa que nunca estudou o judaísmo, querer interpretar a Bíblia com a visão cristã, ela vai se sair bem? Claro que não.
porque a Bíblia é um documento judaico. Versículo 5 de Romanos 9: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Paulo deixa claro que os pais, Abraham, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, eles têm alta ligação, eles deram origem aos 12 patriarcas. Eles deram origem aos 12 pais de Israel. Eles foram a origem do cristianismo hoje e a origem do judaísmo. Eles também foram a origem através de Edom, através de Esaú, que deram origem aos muçulmanos. Ou seja, judaísmo, cristianismo e islamismo têm origem nesses três: Abraham, Isaac e Jacó. Mas vamos lá. Paulo deixa claro que o Senhor Yeshua, ele veio justamente de Israel, deixando assim que o seu nascimento faz com que Israel seja uma nação que tem total vantagem sobre as outras nações. Porque foi de lá que saiu o Mashiach, foi de lá que veio o Messias prometido. Versículo 6: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Paulo está dizendo, nem todos que moram em Israel são legitimamente israelitas. Aí os cristãos vão pegar esse texto para dizer, olha, tá vendo? Nem todo que vive em Israel é israelita, nem todo que está em Israel é judeu, com certeza. Porque alguns são árabes, outros são persos, outros são de outras nações. Por quê? Porque nem todos são israelitas. Isso aqui ele deixa bem claro. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Ele deixa claro que o fato de ter ligação com Abraão não significa que sejam filhos de Abraão, mas que você se torna um real filho de Abraão quando você tem ligação com Isaac, certo? Quando você vem de Isaac, não de Ismael. É o caso dos muçulmanos, Ismael e Esaú. Isso é por onde parte a linhagem muçulmana, a linhagem islâmica. Aí ele vai dizer no versículo 8, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Logo, Isaac foi o filho que Deus prometeu a Abraão. E dentro dessa promessa, deixa claro que todos aqueles que tiverem ligação com essa linhagem serão tidos como filhos de Abraão, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Ou seja, qualquer pessoa que aceite o caminho de Abraão, Isaac e Jacó é tido como filho de Abraão. E isso, como é que eu posso provar isso? Lembra-se de Zaqueu? Zaqueu publicano, quando ele reconheceu o Senhor Yeshua, Yeshua disse com todas as letras, verdadeiramente este é um filho de Abraão. Ou seja, apesar dele ser rejeitado pelos judeus, mas a sua intenção fez com que ele se tornasse filho do pai Abraão, do pai Abraão. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama,
foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Quem era esse maior aqui? Paulo destaca a história de Jacó e Esaú. O que é que ele vai destacar aqui? Esaú foi o primogênito, tudo bem? Nasceu primeiro, contudo, Jacó nasceu agarrado em seu pé. Quando se fala disso, após o seu nascimento, agarrado em seu pé, isso aí é uma situação que realmente aconteceu, mas que vamos ver que um sempre está querendo ser maior que o outro desde o ventre. Aí veja, o maior servirá ao menor. Foi uma promessa que o próprio Deus fez acerca de Jacó e Esaú. Lá em Bereshit, capítulo 25, versículo 23, ou Gênesis. Onde quem era o maior? O maior era Edom, por seu primogênito, Esaú. E o menor foi Jacó, porque veio depois. Então deixa claro. O maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e odiei a Esaú. Ou seja, Deus deixou Esaú de lado como descendência patriarcal e escolheu Jacó para ser dessa descendência. Não foram rejeitados para serem salvos. Foram rejeitados exclusivamente para não fazerem parte do povo, para serem gentios. Para isso eles foram lançados fora. Para que eles também pudessem ter a oportunidade de se unirem a Israel. Que não aconteceu. Versículo 14. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: me compadecerei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus está dizendo que Ele tem a capacidade de ter compaixão de quem Ele quiser. Mas depois que Esaú fez aquilo, abandonou o seu direito de primogenitura, houve que ele vendeu aquilo que Deus tinha lhe dado. Não soube valorizar aquilo que Deus entregou em suas mãos. Vendeu por um pequeno prato de lentilhas. Até hoje, os ismaelitas são tidos como profanos, justamente por conta disso. Vamos lá. Versículo 17. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome, seja anunciado em toda a terra. Versículo 17, o apóstolo Paulo vai citar o objetivo pelo qual Deus não matou Faraó quando estava oprimindo a nação de Israel. E aonde que está esse objetivo? Vamos lá? Gênesis, Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 9, se não me falha a memória. Vamos abrir aqui. Diz assim, olha, o objetivo pelo qual Faraó não foi morto. Isso, Êxodo capítulo 9, versículo 16. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Meus queridos, Deus endureceu o coração de Faraó, para que através disso o seu nome fosse anunciado a todos. Logo, Faraó foi condenado. Você acha mesmo que uma pessoa que viu tantos milagres, viu tantas coisas acontecerem,
não teria se convertido? Você acha mesmo que uma pessoa que viu tantas coisas, tantas situações atingirem ele mesmo através do Deus de Israel, não teria se convertido? Me desculpe, eu acho um pouquinho difícil, viu? Porque Deus endureceu o coração dele para que as pessoas pudessem enxergar o poder de Deus, quão grande era, não para que ele fosse condenado. De acordo com a própria Escritura, quem morreu no Mar Vermelho não foi Faraó, foram seus carros, cavalos e cavaleiros. Na Bíblia não diz que Faraó morreu, por incrível que pareça. Vamos daqui dar continuidade agora. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem um oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Vasos da ira, dizendo que Deus suportou, ou seja, não está mais suportando. Por quê? Veja que ele deixa claro que aqui ele está falando aqui do Egito, os vasos da ira preparados para perdição. Ele não está falando da raça humana em si. Ele está falando de Faraó e os seus seguidores, o que prega totalmente o contrário, o calvinismo. O calvinismo chega a ensinar que esse texto refere-se a toda a raça humana. E não é isso que o Paulo está declarando aqui. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Aqui, versículo 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Ou seja, os vasos de misericórdia já estavam preparados. Que eram esses vasos? Paulo vai responder: os quais somos nós. Ele está declarando: ele e o seu povo, o povo judeu, são conhecidos como os vasos de misericórdia. Diz assim: não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Mas também dentre os gentios, isso aqui é uma pergunta: os quais somos nós? A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também dizem Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Oséias capítulo 2, versículo 23. Essa aqui é a citação do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9, versículo 25. Ele usa o profeta Oséias para querer dizer que Deus iria chamar de seu povo aqueles que não eram o seu povo. Como assim? Deus iria levantar uma nação, uma geração, nação não, geração, que realmente o adorasse em espírito e em verdade. Versículo 26. Sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. O apóstolo Paulo faz uma referência aqui no versículo 26 a Oséias, capítulo 1, versículo 10. Mas vamos aqui agora para o versículo 27. Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O apóstolo Paulo ele faz uma referência aqui justamente a Isaías capítulo 10, versículos 22 e 23. Porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça,
porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Isaías, capítulo 1, versículo 9. Mais uma vez o apóstolo Paulo usando os profetas. E existem pessoas que querem abandonar por completo o Antigo Testamento, declarando que o Antigo Testamento é algo satânico. Mas vamos lá. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim. Mas a justiça que é pela fé. Nós alcançamos a justificação dos nossos atos pela fé no Senhor Yeshua. Através dessa fé, nós temos a certeza de que o Senhor é quem irá nos proteger e nos abençoar. Veja mais. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela lei da fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Ou seja, Paulo está dizendo que aquilo que Israel buscou, que foi a sua justificação, ele não conseguiu. Por quê? Porque rejeitaram o Messias e tentaram então ser justificados pela lei. Uma vez rejeitado o Messias, tentaram agir pela lei. Só que as obras da lei, aquilo que a lei prescreve como sendo errado, não salva ninguém. Simplesmente mostra onde você está errado. É isso que Paulo deixa claro em Romanos capítulo 3, verso 20. A lei mostra o seu pecado. Olha aqui. Versículo 33. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Ele faz aqui outra referência a Salmo 118, versículo 22. Então, meus amados, aprendemos hoje no capítulo 9 da Epístola aos Romanos que Paulo não fala nada em predestinação fatalista ou algo desse tipo. O que Paulo fala é justamente aqui unicamente sobre Israel. Que Deus abençoe a todos em nome de Yeshua. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso, inclusive ao Evangelho do primeiro século. Que Deus abençoe a todos em nome de Yeshua. Fique com Deus.